Gente, olha que informação importante no vídeo de hoje. Pessoas com antecedentes criminais que foram aprovadas em concursos públicos têm o direito de tomar posse, decide o Supremo Tribunal Federal. Um julgamento muito importante para muitas pessoas que sonham com uma carreira no serviço público, que sonham em prestar concurso público. Eu já vou detalhar um pouco mais essa decisão, que sem dúvida é do interesse de muitas pessoas. Mas antes, eu quero contextualizar com vocês uma situação. Vejam, quando a pessoa é condenada por um órgão colegiado, ela perde os seus direitos políticos. Eu vou simplificar porque eu sei que vai ter dúvida a esse respeito. Ninguém é obrigado a saber tudo em detalhes. Então vejamos, o que significa uma pessoa condenada por um colegiado? Suponha a seguinte situação: uma pessoa que é acusada de algum crime, ela é denunciada em uma vara criminal. Aqui nós estamos ainda em primeiro grau. É o que se chama de primeira instância da justiça brasileira. Na primeira instância, temos um único julgador, que é o juiz de direito. Então, o juiz pode proferir uma sentença condenatória. Mas veja, foi um único juiz que condenou essa pessoa. Contra essa decisão, e aqui já trazendo os termos jurídicos para que vocês já vão aí se familiarizando com os termos, né? Contra essa decisão de condenação em primeiro grau, cabe um recurso chamado de apelação. Então você vai apelar dessa condenação, dessa decisão do juiz de primeiro grau, e aí o seu caso vai subir para o tribunal. Aqui nós estamos em segundo grau. Via de regra, esse julgamento ele é feito por mais de um magistrado. E é por isso que se chama colegiado. Então, se essa mesma pessoa tiver a condenação dela mantida lá no tribunal, significa dizer que ela foi condenada por um órgão colegiado. E a partir daí, ela perde os seus direitos políticos. Um requisito obrigatório para todos os concursos públicos. Para assumir um cargo público, eu tenho que estar em dia com as obrigações eleitorais, as obrigações militares, e aí vai para os homens, né? Homens até 45 anos têm que estar em dia com o serviço militar. No caso do alistamento eleitoral, a mesma coisa. Feita essa introdução, vamos entender agora a decisão do Supremo Tribunal Federal. Veja, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal, e tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou deixar bem resumido depois em um link na descrição do vídeo. Eu escrevi um artigo sobre esse assunto e vou disponibilizá-lo gratuitamente por meio de um link na descrição do vídeo. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu em 4 de outubro de 2023, uma decisão recente, que condenados aprovados em concurso público podem ser nomeados e empossados. Podem ser nomeados e tomar posse efetivamente. A decisão ocorreu no julgamento do recurso extraordinário, está aparecendo o número aí para vocês acompanhar e anotar porque é um precedente importante. Guarde o número do processo, eu recomendo inclusive para os concurseiros que estude os votos aqui, o que os ministros escreveram, é importante que você tenha esse conhecimento. A decisão ocorreu no julgamento do recurso extraordinário, número 1.282.553, com repercussão geral. Tema, 1190. Olha a polícia militar aí, ó. 1190.
tema 1190. Esse é o tema que você vai guardar na sua cabeça. Tema 1190 do STF, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O entendimento firmado pelo STF terá de ser observado pelas demais instâncias do Poder Judiciário e pela administração pública. Então, esse termo repercussão geral significa que todas as demais instâncias do Poder Judiciário devem observar o que foi decidido no tema 1190 e a administração pública também deve observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal a respeito desse importante assunto para milhares de pessoas. E aí, a respeito dos direitos políticos, prestem atenção. No recurso, teve uma instituição, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, contestava uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, que admitiu a investidura no cargo de auxiliar de indigenismo de um candidato aprovado em concurso que estava em liberdade condicional. Por que eu estou lendo? Para vocês entenderem o contexto aqui, tá? Entre outros pontos, a FUNAI argumentava que o regime jurídico da União, o Estatuto do Servidor Público da União, o regime jurídico da União está lá para conhecimento na Lei 8.112 de 1990. Segundo a FUNAI, essa lei exige o pleno gozo dos direitos políticos como requisito para investidura em um cargo público. Lembram-se da introdução que eu fiz? Que quando você é condenado, você perde os direitos políticos? Pois bem, via de regra, é isso que acontece. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes explicou que a suspensão dos direitos políticos, aquilo que eu expliquei lá na condenação de segundo grau, em caso de condenação criminal, não alcança direitos civis e políticos. Não alcança direitos civis e políticos. Abro aspas para o que disse o ministro. O que a Constituição Federal estabelece é a suspensão do direito de votar e ser votado, e não o direito de trabalhar. Fecho aspas para o que assinalou o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, me surpreendeu esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que continua mais adiante. O ministro salientou que, mesmo condenado em um regime fechado por tráfico de drogas, o candidato havia sido aprovado em vestibular para direito, em 2 concursos de estágio e, por fim, em 2 concursos públicos. Obteve, então, a liberdade condicional para que pudesse ser investido em cargo público e se reintegrar à sociedade. Quanto à falta de quitação com a Justiça Eleitoral, o relator lembrou que é uma decorrência de pena que ele cumpriu e, portanto, não impedia de tomar posse no cargo público. Seu voto foi seguido pelos ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso e pela ministra Carmen Lúcia. Gente, um precedente muito importante, eu recebo sempre perguntas nesse sentido e é muito interessante que vocês tomem conhecimento desse tipo de informação. Às vezes, nós recebemos os seguintes questionamentos aqui em nossas redes sociais, dos meus blogs, enfim. A pessoa teve algum problema com a justiça e está preocupada se pode ou não prestar concurso público. Além desse tema e outros julgados dos tribunais superiores, eu quero deixar aqui a seguinte orientação. Você que teve algum problema com a justiça, procure fazer a chamada reabilitação criminal. Eu já escrevi sobre o tema, estou deixando como sugestão de leitura também na descrição do vídeo. Faça esse procedimento, isso serve para zerar os seus antecedentes criminais. É importante, quem já teve uma condenação criminal, faça a reabilitação. Só com esse procedimento, a maioria dos concursos públicos já estão, ou melhor, os órgãos públicos, a maioria que oferecem vagas em concursos públicos, já estão obrigados a aceitar. Porque no Brasil nós não temos a pena perpétua.
Não é porque você teve um problema no passado que isso vai te acompanhar para o resto da vida no que se refere a concurso público. A nossa Constituição, que é a lei maior da República, ela proíbe a pena de caráter perpétuo. Além disso, o direito de trabalhar deve sobrepor a outros direitos, como bem entendeu o ministro Alexandre de Moraes. E outra orientação, os concursos que geralmente têm algum problema com isso, com pessoas que já tiveram um conflito com a lei, são os concursos nas áreas policiais, magistratura, Ministério Público, depende de cada caso. Leia o edital e, se for da sua vontade, preste o concurso público e o seu primeiro objetivo é passar. Depois, se for o caso, vamos discutir isso na via judicial. Mas o primeiro objetivo é passar no concurso público. E por fim, as pessoas me perguntam, Walter, se tiver uma ficha lá dizendo ou perguntando se eu já tive algum problema com a justiça, eu devo omitir essa informação ou devo declarar essa informação? A minha orientação é de que você sempre declare a verdade. Declare o que aconteceu. Se você for barrado em um processo de seleção, busque, maneje o remédio jurídico adequado para cada situação. Mas é importante que você saiba, nós não podemos ter uma pena perpétua. Você não pode ser responsabilizado a vida inteira porque no passado você teve um problema com a justiça. Fica aqui a minha orientação. E os tribunais superiores irão certamente decidir quem tem razão. Se é a administração pública ou o candidato que estudou, passou e deseja tomar posse em um concurso público. Agora, me diga aí nos comentários se você entendeu as minhas explicações. Para mim, é sempre motivo de satisfação interagir com vocês. Deixe um coraçãozinho, like, compartilha essas informações e nos siga em nossas redes sociais. professorvalterdosantos.com é o nosso blog, o link está na descrição do vídeo. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.